O Vasco finalmente tem um novo treinador. Depois de algumas negociações frustradas, finalmente o Gigante da Colina escolheu o novo nome para comandar a equipe no restante da temporada. E será um treinador português. Você vai conferir todas as informações aqui nesse vídeo. Tudo que a gente sabe sobre esse treinador desconhecido aqui no futebol brasileiro, beleza? Até quando o presidente do Flamengo vai atacar o Vasco? Porque só ele levanta a bandeira. Quanto o clube vai faturar com as negociações envolvendo Gabriel Peck e Andrei Santos? Novidades da Justiça? Então vamos direto e reto com esses assuntos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, que a sua inscrição é muito importante. E também deixa o like para o vídeo ser indicado para mais vascaínos. Eu sei que é chato pedir like, inscrição, mas rapidinho deixa o like, se inscreva. Bom, meu amigo, o Vasco tem um novo treinador. O Vasco fechou a contratação do treinador português Pedro Emanuel. O Pedro estava negociando com o Al Ettifaq da Arábia Saudita quando recebeu ali o convite, do Vasco através do Admar Lopes e acabou aceitando o convite vascaíno. Ele é um treinador que tem passagens já pelo futebol da Arábia Saudita, mas também trabalhou no Arouca de Portugal, no Estoril também de Portugal, no Limassol do Chipre, no Al Tawaan, na verdade, da Arábia Saudita, no Almeria da Espanha, no Al Nassr da Espanha, da Arábia Saudita, do Al Khalej da Arábia Saudita e por último estava no Al Fayha, também da Arábia Saudita. A informação da contratação desse treinador foi dada em primeira mão pelo jornalista Vene Casagrande. Mas quem é Pedro Emanuel? Porque quando surgiu o nome, foi a pergunta que todo vascaíno fez, inclusive eu. Quem é Pedro Emanuel? Como é a carreira desse cara? De onde ele surgiu? Enfim, é um nome desconhecido aqui do futebol brasileiro, né? E vamos lá. O Pedro Emanuel iniciou a sua carreira de treinador na temporada de 2009, sendo treinador ali das categorias de base do Porto. Pouco depois, ele tornou ali o treinador auxiliar do André Vilas-Boas na equipe principal. Era o auxiliar técnico ali do Vilas-Boas na equipe principal do Porto. Inclusive, na temporada de 2010-2011, que o Porto fez uma temporada histórica, ele era o auxiliar do André Vilas-Boas. Ele é um técnico que, segundo as pesquisas, se destaca pelo forte equilíbrio coletivo e organiza ali as suas equipes frequentemente no esquema tático 4-2-3-1. Ele tem alguns títulos como treinador conquistados já na sua carreira. Ele é campeão da Taça de Portugal pelo Académicos de Coimbra, 2011-2012. Na temporada 2015-2016, ele foi campeão da Taça do Chipre, dirigindo o Limassol. Também ganhou a Supertaça do Chipre na temporada de 2016. E seu último título foi na temporada 2018-2019, quando ele foi campeão da Copa do Rei da Arábia Saudita pelo Al Tawaan da Arábia. Então, esse é o novo treinador do Vasco da Gama. Não tem nenhuma experiência aqui no futebol brasileiro. Vai ser a sua primeira experiência aqui no futebol brasileiro e é isso que me preocupa, porque um treinador que não conhece aqui o nosso futebol, como vai ser essa adaptação, como ele vai se sair, enfim, é uma coisa que realmente deixa a gente um pouco preocupado. Tem uma curiosidade, sobre o Pedro Emanuel, que ele é ex-jogador do Porto, tá? Ele jogou futebol profissionalmente, ex-jogador do Porto, jogou ali com o José Mourinho e trabalhou no Porto junto com o Admar Lopes, que é o atual diretor executivo do Vasco da Gama. Uma outra curiosidade é que ele é angolano, mas é naturalizado português. Ele nasceu na Angola, mas é naturalizado português, o Pedro Emanuel. Eu vou colocar na tela agora aqui o perfil Central do Arabão, que é um perfil que cobre o futebol da Arábia Saudita, onde o Pedro Emanuel teve algumas passagens, treinou alguns clubes já da Arábia Saudita. Treinou o Al Nassr, que é o clube do Cristiano Ronaldo, o Al Khalej, o Al Fayha e o Al Tawaan. Difícil falar, Al Tawaan, enfim. Treinou esses clubes lá na Arábia Saudita. E o Central do Arabão deu ali algumas explicações de como é o trabalho, do Pedro Emanuel. Tá aparecendo na tela, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte, a análise, sobre esse treinador. O Pedro Emanuel é um treinador pragmático, que adapta seu modelo de jogo ao elenco disponível.
Como acompanhamos mais de perto apenas no Al-Fayha e no Khalej, vou me ater a esse período. Por lá, alguns princípios importantes. Organização defensiva e transição rápida. Teve de ser reativo. Defende em bloco médio-baixo com linhas muito compactas. Não esperem pressão alta durante os 90 minutos. A pressão vem por meio de gatilhos. Zagueiro recebendo de costas, erro de domínio ou passe no pé fraco do goleiro. Quando recupera a bola, acelera, troca poucos passes e aciona o pontinha mais rápido. Esperem muito de Gomes, Adson e Marino neste caso, para poder atacar a profundidade, cruzando na área para o centroavante mais fixo. Contra os grandes sauditas, a estratégia era defender e sair em contra-ataque rápido. Contra os pequenos, tinha um pouco mais de posse de bola e atacava pelos lados. Resumindo, sem a bola, bloco compacto e linhas baixas. Com a bola, verticalidade, poucos passes e acionamento das pontas. Esperem muita participação dos laterais e dos pontas. Não é um treinador acima da média, mas também não é ruim. Como de costume da escola portuguesa, tem muita clareza de jogo e de aspectos táticos. Pedro, inclusive, esteve na lista final de candidatos para assumir a seleção saudita na Copa do Mundo, ao lado de Péricles Chamuscas e de George Donis. Mas o nome escolhido foi o último, né? O Georgios Donis. Chegou a conversar com o Ettifaq e também o Tauaon, mas as negociações não avançaram. Desde então, estava livre no mercado esperando oportunidades. Apareceu essa no Vasco, que dê certo. Foi a análise aí do Central do Arabão sobre esse novo treinador do Vasco da Gama. Bom, parece ser um treinador que gosta de jogar nos contra-ataques, né? Com velocidade, puxando contra-ataque, um estilo mais reativo. Enfim, boa sorte, né, ao Pedro Emanuel como treinador do Vasco da Gama. Nome definido agora é aguardar o anúncio oficial, aguardar ele chegar também aqui no futebol brasileiro. Gabriel Pec foi apresentado no Cruzeiro, se emocionou com a mensagem que chegou do Gigandra. Aliás, não tem como não se emocionar com qualquer mensagem que chega dessa figura fantástica que é esse moleque. Moleque com todo carinho, porque ele é uma criança muito, muito diferente. Tem o privilégio de ser amigo da família, de já ter tido o próprio Gui aqui no nosso canal como comentarista. E o PEC foi para o Cruzeiro, pelo mecanismo de solidariedade e também pelo fato do Vasco ter ficado com 30% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. O Vasco vai faturar algo em torno de 22 milhões de reais. O Andrei Santos está indo para o Manchester United, né? Está trocando o Chelsea pelo United e aí pelo mecanismo de solidariedade o Vasco vai receber algo em torno de 4 milhões. Então o Vasco na faixa de 26 a 26 milhões e meio de reais como verba por essas negociações. Então, são valores importantes que pagam aproximadamente 2 folhas salariais. Pouco, né? Vai ter uma folha salarial altíssima, né? A briga na justiça continua, a 777 Carioca impetrou um agravo, o Vasco ontem também logo cedo fez o mesmo. E aí que segue, cada um puxando pelo seu lado. A 777 não quer que o Vasco, né, que o Pedrinho e os conselheiros reapareçam no conselho de administração. O Vasco tenta reconsiderar essa decisão da juíza. Enfim, a briga continua, né? Infelizmente a briga continua e acredito que ainda vai levar um tempinho, né, dentro daquele prazo que eu falei de uma semana, pelo menos até segunda ou terça-feira, ter uma definição do desembargador César Cury. Bom, vamos falar sobre... Bom, o time, né? Tem jogo, gente. Eu sempre brinco com isso, né? Parece brincadeira, mas não é. Na próxima quinta-feira o Vasco entra em campo contra o Vitória. A Vitória que tá cheia de reforço, o Vasco nada. Nada até agora. Incompetência da atual gestão, tá? Porque não pode, de novo, botar culpa na justiça. É incompetência. Já era para ter trazido reforço, já era para ter o técnico. Aí eu li, eu não sei quem foi que publicou, que os jogadores estão impressionados com o Bruno Lazzaroni, com a forma... Eu já ouvi isso. O jogador do Vasco se impressiona com tudo. Agora, entregar em campo algo também é impressionante, porque não entrega nada. Não entrega absolutamente nada. Eu fico muito impressionado também com o que eles entregam. Nada, né? Então, o Bruno Lazzaroni, ele é um técnico interino. A gente tem que abordar isso. É um técnico interino. Só que o Vasco está demorando demais a trazer um técnico definitivo. Mas é ele quem vai comandar. Claro, está lá, tem que comandar, é funcionário do clube, tem que tocar o barco. Bom,
outro assunto, que é esse assunto para mim, cara, é o assunto que eu ouvi, li, fiquei impressionado e quero a sua opinião, hein? Esquece de deixar o like aí não, galera. Se tem a função hype o vídeo também aí, manda pra geral, né? Se inscreve no nosso canal. Galera, vem cá. Por quê? Eu tô intrigado com isso. Só o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, levanta a bandeira contra a negociação do Vasco da SAF. Você já parou para pensar nisso? Por que é só o presidente do Flamengo que enche a bagaça do saco com isso? É só ele que enxerga ilegalidade? Ou é só ele que tem coragem de trazer à tona? Ou é só ele que vive num mundo diferente de todos os outros? Porque eu não vi nenhum presidente de clube, pelo menos em público, se manifestar. E a todo instante, ou a cada momento que aproxima do desfecho, ele vem a público. Ele escolhe um canal de muita repercussão, como foi o do Vene Casagrande, que tem todo o mérito de ter entrevistado o BAP, para detonar de novo. Aí chegou a citar a Leila, ele tem um problema grave com a presidente do Palmeiras, que nesse momento não tem nada a ver com a negociação. Se no futuro, BAP, a Leila vier para o Vasco como uma gestora, ou como cotista, como acionista, é um futuro, cara, ninguém sabe. Presidente do Flamengo, daqui a 1 ano e meio, né? Vamos botar, final de 2027, só vai estar fazendo o que da vida? Ninguém sabe, gente. Então, em janeiro de 2028, quando ela já não tem mais mandato no Palmeiras, ela não pode virar uma CEO da SAF do Vasco? Qual é a ilegalidade nisso? Ah, não pode, porque lembra lá atrás que eu falei, não sei, porra. Mas é o tempo todo, cara, que encheção de saco. Um conselho para o senhor, presidente do Flamengo, aqui eu respeito demais, né? Como todos os presidentes de clubes, eu acho que o respeito tem que haver sempre. Por que o senhor não faz o seguinte? Por que o senhor já não entra com uma liminar? É, porra, mais uma, menos uma, né? O judiciário para o futebol, né? É impressionante como ocupa o judiciário, que tem tantos problemas graves para lidar. Por que o senhor não vai lá na justiça, entra com um agravo qualquer, uma ação, impetra aí e impede a venda do Vasco, porra? É isso aí. Tô com o senhor, é ilegalidade, absurdo. Um cara botar 2,5 bilhões no Vasco, o Vasco se recuperar financeiramente, buscar recursos, buscar melhorar tecnicamente, isso é absurdo, presidente, eu tô com o senhor. Ó, aperta aqui, aperta a minha mão aqui, vambora, um soquinho, ó. Para, né? Aí ele ontem veio dizer, não, o meu pai é vascaíno, não tem nada contra o Vasco. Pô, desculpa, presidente, ninguém tá nem aí para o seu laço familiar, para a sua identificação com o Vasco de alguma forma, cara, zero problema, zero, ninguém tá nem aí para isso. Agora, por que o senhor e o John Tex têm uma tara pelo Vasco? Porque assim, cara, a todo instante ele fala sobre o Vasco, o John Tex, que foi expulso da SAF do Botafogo, fala do Vasco, mas que cacete é esse, cara, que assim eu não consigo entender. Desculpa o meu desabafo logo cedo com você, torcedor, mas, cara, já não bastam os vascaínos que querem atrapalhar o Vasco, aí agora vem 2 de fora que também não, esses não querem mesmo, mas aí eu entendo. Esses, os adversários, os inimigos, esses não querem. Os vascaínos eu não consigo entender. Eu não consigo entender vascaíno jogar contra o Vasco. Ponto 1. Ponto 2. Eu não consigo entender porque só ele levanta a bandeira. Eu não vi o presidente do Fluminense falar, eu não vi o presidente do Botafogo falar, eu não vi o presidente de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Grêmio, do Inter, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Nenhum outro presidente. Porra, só o BAP tem razão. Não, ele é o paladino da justiça e está levantando a bandeira. Pô, gente, pelo amor de Deus. Se cada um cuidar do próprio, vai ajudar pra caramba. Agora, eu lembro que há uma comissão, né, ao fair play financeiro, e esses caras, eles são responsáveis por verificar o que acontece no futebol brasileiro em todos os clubes. Ou só o Vasco que merece atenção? Tá tudo bem nos outros também? Não tem nenhuma irregularidade? Essa comissão é para isso, ela foi criada para isso. Agora, é impressionante, presidente, como o senhor o tempo todo fala do Vasco. O tempo todo. Me parece, presidente, que o senhor está com medo. Porque, realmente, o Flamengo reina no futebol brasileiro, carioca já há algum tempo, pegou um Fluminense numa fase que melhorou, o Botafogo teve lampejos, né? E o Vasco está afundado. E o senhor sabe, presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que o Vasco é uma potência.
Tá ali, agonizando, vai, não vai, tira o tubo, bota o tubo, vai, não, respira por aparelhos. O senhor sabe que se recuperar é um adversário potente, porque a nossa torcida é fantástica. É medo? É busca pela legalidade que o senhor está bradando? Eu não sei. Agora, desculpa, presidente, o senhor não tem nada a ver com o Vasco. Agora, se o senhor tem provas de ilegalidade, está na lei, o senhor tem todas essas provas, busca a justiça, porque a justiça adora ser ocupada pelo futebol. Tem tanta coisa para ocupar o judiciário, mas, cara, o futebol adora também buscar. Então vai lá, mais uma ação, menos uma ação. Não vai mudar em nada. Que coisa, né, gente? Porra. Desculpa desabafar logo cedo com você, mas é que eu não consigo entender. Sincero, honestamente, eu não consigo entender. Mas uma hora a gente vai entender. Eu acho que o presidente do Flamengo está com medo do Vasco voltar a ser forte. Porque ele sabe o rival, o tamanho que é. O senhor lembra, presidente? Roberto Dinamite e Zico? Como é que era a rivalidade? Dava uma porrada no Flamengo, a gente tomava uma porrada do Flamengo, devolvia, dava outra. Lembra do Edmundo? Qual é? Eu lembro do gol do Pet, do Tri. Era pra lá e pra cá. O senhor tá mal acostumado, né, presidente? A nos últimos 50, Vasco Flamengo ganhar 49. Claro que eu tô exagerando. O senhor quer assim, né? Cada vez mais afundar o Vasco, empurrar a cabeça pra baixo. Se puder afogar aqui no Rio Último, deixa ali, morrer asfixiado. Que coisa, hein, presidente? Presidente, tem certeza que o Flamengo dá um trabalho do cacete cuidar, que é uma potência. Deixa o Vasco ter cuidado. Investigado ou avaliado por quem de direito. Ou o senhor entra com uma ação. É uma recomendação, presidente. Forte abraço, torcedor. Vamos torcer para o Vasco por dias melhores, para navegar em águas mais tranquilas, como aqui no Rio Hudson, com essa vista fantástica também de Manhattan, em Nova York. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana. Tchau, tchau. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.